Cientistas do meu Brasil, hoje eu estou duplamente feliz porque eu estou voltando às minhas raízes de bióloga. A gente vai falar sobre algas. Microalgas. Desculpa, o pessoal da equipe está me corrigindo. Microalgas, que eu comecei a trabalhar na minha iniciação científica. Então é muito bom resgatar todo esse conhecimento. E principalmente quando você vê que são organismos que muita gente às vezes ignora, mas que eles podem se transformar em negócios. E meu segundo motivo por eu estar super feliz é que eu vou conversar com uma mulher empreendedora. Ela está à frente dessa startup que é sensacional. E essa pessoa é Mariana Fortes, engenheira química, CEO da Pluraldi. E ela vai contar aqui pra gente como que ela quer revolucionar o mercado de superfoods aqui no Brasil. Só no Brasil e no mundo. Fiquem ligados. Mari, muito obrigada por você ter recebido a gente aqui no seu laboratório, onde você desenvolve seus experimentos. Eu sei que vida de cientista é super corrida, mas a gente consegue um tempinho para conversar, né? Sempre. Que bom, que bom. Vamos começar então esse bate-papo para vocês conhecerem melhor a Mari. Fala um pouquinho da sua formação para o pessoal. Então, eu sou engenheira química, me formei na UFRJ e quando eu terminei a graduação, eu sempre quis empreender, na verdade, e eu fiquei meio perdida do que eu faria depois de me formar. Então, eu entrei no mestrado. Um pensamento muito comum, né? A gente se forma e fica meio desorientado, né? E exatamente como eu me sentia, eu resolvi entrar no mestrado profissional e para ver qual a área seria a melhor área para eu empreender. Chegando no mestrado, eu conheci o Donato Aranda, que foi meu orientador, e ele abriu um mundo de possibilidades para mim. Ele é um professor muito empreendedor. E aí ele me apresentou as microalgas. Que legal. Fez toda a diferença, né? Esse incentivo também, né? Toda a diferença. Bacana. Toda a pesquisa daqui do laboratório é sempre pensando na parte econômica. A gente não estuda nada que a gente não queira colocar no mercado. Pode ser que não vá. Mas quando a gente estuda, o objetivo é colocar no mercado. E também tem ainda as validações científicas, né? Que acabam vindo de prêmio também, né? Sim. Por isso, né? Exato. Legal. E aí, como eu fui muito bem no mestrado, eu acabei não defendendo o mestrado, eu fui direto para o doutorado. Então, eu fiz doutorado com microalgas também. E aí, eu me apaixonei. Eu fiz, na verdade, biodiesel de microalgas. Nossa. Só que as microalgas são tão ricas, é um mundo de possibilidades, que eu me apaixonei mais pelas microalgas do que pelo biodiesel em si. E aí abriu um mundo para mim. Nossa, muito legal. Gente, as microalgas, cara, as algas são sensacionais. Eu falei para vocês no início que eu fiquei super motivada também de conversar com a Mari, porque eu sou bióloga, né, diferente dela. Então a gente estuda muito as algas e são organismos que a gente deixa de lado, que a gente não dá importância. E as algas, elas têm uma importância muito grande em todo o ecossistema, né? São organismos que às vezes ficam meio negligenciados, que as pessoas também nem conhecem muito, né? Mas eles têm um papel fundamental na natureza. É fundamental. Sim. Eles são organismos fotossintetizantes, então exatamente por isso os oceanos são considerados o pulmão do mundo e não as florestas como todo mundo fala. Exatamente, então tem que ser super preservados sim e cada vez mais estudados. Então, você trabalha com as microalgas. A gente estava brincando aqui no início, falando, não são algas, não, são microalgas, é outra coisa. Exato. E não é. Mas, enfim, as microalgas. E aí, em que momento que você viu que dava para empreender? Na verdade, desde o início. Desde o início você já sacou que tinha mercado. Quando o Donato falou, vamos trabalhar com microalga, eu já vi o potencial. E no primeiro workshop que eu participei, que eu fui relatora do workshop, eu falei, nossa, isso aqui é um mundo, eu posso fazer tudo com as microalgas, eu quero uma biorefinaria com microalgas. Legal, você já tinha tido esse insight, então. Esse vai ser o meu moonshot. Nossa, legal. Fala das espirulinas, que todo mundo... Olha, a gente joga na internet, vê espirulina pra tudo que é lado. Então, conta um pouquinho pra gente o que são as espirulinas. Então, meus bebês. Muito bom. Mas elas são cianobactérias, né? E elas são consideradas superfoods justamente pelo conteúdo delas, muito rico. Elas são ricas em proteínas. Então, proteínas veganas,
o pessoal que é fit e o pessoal vegano adora. Adora, né? Com certeza. Ela tem até 60% de proteína, enquanto uma carne bovina, por exemplo, tem 20 e poucos por cento. É altamente proteica. Altamente proteica, fora vitamina B12, ômega 3, 6, os antioxidantes, fitoquímicos, todos os benefícios que ela tem de aumento de imunidade. Então, são muitas propriedades e tudo isso faz com que elas sejam consideradas essas superfoods. E a gente estava conversando exatamente, né, antes da gente começar aqui a gravação, falando sobre superfoods e alimentos funcionais, né? Esse conceito de superfood é muito disseminado fora do Brasil, né? E o pessoal está começando a ficar na dúvida do que é superfood, se é alimento funcional ou não é, né? Acho que tem uma dúvida em relação a isso ainda, né? Os superfoods, eles são alimentos funcionais, porque eles têm diversas funções. Por terem tantas funções, é que eles ganham um grau a mais nessa classificação. Então, as microalgas são consideradas superfoods pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. A NASA, por exemplo, usa as microalgas como alimento dos astronautas, porque tem muitas propriedades, de uma forma compacta e fácil de carregar. Então, é bem interessante esse nicho que a gente está começando no Brasil. Muito bom. Falando de nicho, de mercado, como que você fez para avaliar esse mercado? Que eu acho que a maior dúvida do cientista é essa, né? A gente começa na pesquisa científica, mas não tem a menor noção de como que a gente olha para o mercado. Então, como que foi para você fazer isso? Porque para mim as microalgas são lindas e maravilhosas, mas para o mercado não necessariamente. E como é um mercado novo no Brasil, os números não são tão claros quanto os números mundiais. Mas hoje eu consegui fazer uma medida de forma indireta, na verdade, porque a gente pode ver os alimentos, o mercado de alimentos veganos, orgânicos, integrais, alimentos fit ou para a saúde, todos esses mercados a microalga pode se encaixar. Então, indiretamente, eu consigo medir o meu mercado. Porque, acredite ou não, você é bióloga, sabe o que é uma microalga, mas a grande maioria das pessoas não sabe o que é. Gente, então, vai ser preciso ainda eu educar o meu mercado para eles saberem que eles vão me querer. Tem uma pessoa que perguntou se você fazia aquela alga para sushi, né? Isso. É microtemaki? Não, amor. Não é. Quem me dera. Adoro. Adoro também, mas não é só isso, né? Não é. E Mari, assim, você já é uma startup, né? Vinda da ciência. E como que foi para você montar a empresa? Que eu acho que é o grande ponto de interrogação aí para todo mundo. Eu saí da minha inércia, na verdade, eu estava no laboratório só como bolsista, como pesquisadora. Pesquisadora, tá. Só que acabou a bolsa. Novidade, e aí entramos numa crisezinha de projetos na universidade e eu falei, esse é o momento que é agora ou nunca, eu vou realizar o meu sonho de ter a minha empresa, que desde sempre eu quis, então falei, vou fazer. Eu já tinha, na verdade, uma empresa de consultoria com meu pai, então isso me deu mais uma... Eu fiquei um pouco mais à vontade em abrir a empresa. Então, a burocracia normal de abrir uma empresa. E aí, eu, como boa estudante, eu procurei me informar mais. Então, eu procurei o Sebrae para saber como estruturar a minha empresa da melhor forma possível, porque eu já sabia que se eu não fizesse tudo desde o início certinho, a chance de dar errado seria muito maior. Então, hoje não, na verdade, desde 2017, eu faço parte do ProInter-Bio, que é o Programa de Aceleração e Internacionalização de Empresas em Biotecnologia, e fui agregando a empresa e me posicionando, pivotei. Talvez as pessoas não sabem o que é pivotar, mas eu me reposicionei no mercado, porque eu inicialmente queria trabalhar com alimentação de peixes e mudei para alimentação humana. Quando eu fiz o meu plano financeiro, eu vi que era melhor começar com alimentação humana. E aí, agora, estamos numa fase de captação de dinheiro, né? De recursos.
que para mim é a maior dificuldade. Porque o Brasil é muito difícil ter seed capital. Os investidores anjo também querem você já produzindo. Então, já ganhando alguma coisa, né? Já tendo receita. Já tendo receita. Então, é a parte mais difícil. Eu falo com os meus amigos que, nossa, eu preciso ter dinheiro para ter dinheiro. É isso mesmo. É bizarro. Mas bem difícil. É isso mesmo. Mas a gente está correndo atrás. Estou fazendo um Frankenstein de recursos, pegando de todas as formas que aparecem, edital, estou correndo atrás de financiamento em banco, um anjo, que talvez seja até o meu pai. Ótimo. Então, de alguma forma, vai sair. Vai sair, legal, verdade. Eu posso falar uma dificuldade também que eu tive. Qual foi? De achar um sócio. Foi uma das maiores dificuldades para mim. Porque como eu tinha um propósito pessoal de saúde do planeta, saúde pessoal e, enfim, para achar alguém com o mesmo propósito que o meu foi muito difícil. Olha só, então. E realmente, né, gente, sócio é um ponto de interrogação. Eu sempre falo isso no cientista empreendedor, que, tipo, você tem que colocar alguém junto com você, mas ele tem que estar muito alinhado e querendo tanto quanto você, né? Exato. Então, não adianta colocar só um amigo por colocar, para fazer números, porque não adianta. Isso, na verdade, vira dor de cabeça depois, né? Exatamente. Ó, você falou do processo aí de montar a empresa, né? Quer dizer, você já tinha uma experiência anterior, né? Já de consultoria, o que também faz muita diferença, né? Quando você conhece o processo, mas nada que seja muito difícil para quem nunca fez isso, né? E você hoje, você está incubada, você está em algum laboratório, você está em algum parque tecnológico, onde que você está? Hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu estou parcialmente no laboratório, mas migrando para uma área só minha, para ampliar a minha produção. Então, uma área física mesmo? Isso, eu vou testar meu MVP agora. Legal. Saindo alguns dinheiros. Sim, isso aí. Vou para uma área minha testar o meu MVP. Também estou incubada em Portugal, no Biobip, que é uma universidade que fica no Alentejo, não sei falar. Acho que é Alentejo. Sim. Numa cidade chamada Porto Alegre. Legal. E porque eu quero produzir na Europa. E Portugal tem um dos melhores climas da Europa para a produção das microalgas. E o mercado europeu é muito aberto para as microalgas, para a espirulina, alimentação saudável. Então, a vantagem de produzir lá é diminuir a pegada de carbono, né, como as pessoas conhecem mais como pegada de carbono. E como nosso objetivo é fazer bem para a saúde não só do ser humano, né, não só nossa saúde, como do planeta também. Então, a gente quer diminuir essa pegada de carbono. Então, o ideal é produzir o mais próximo possível do mercado consumidor. Então, o objetivo é estar incubado virtualmente até conseguir um edital europeu. Assim que conseguir o edital, começar a produção lá. Mas eu acho que isso é muito legal. Claro que você quer alcançar um mercado aí mundial, mas isso também mostra que existe também uma dificuldade aqui no Brasil, né, de editais que ajuda. Eu vejo muitos editais de fomento por aí, né, querendo investir realmente em startups, né, mas ainda é um pouco escasso, né? Muito. Normalmente na área biotecnológica. Isso. Normalmente eles focam no digital, no digital. Em tecnologias. Vem mais rápido, né, o retorno financeiro, né? Exato, claro, então. E o investimento é mais baixo também. Sim. E normalmente precisa ter faturamento. Coisas que no início a gente... É quase que impossível de ter, né? Mas, viu, gente, não é impossível. Então, a gente acha que não tem edital, não tem dinheiro, mas tem aí uma nova possibilidade. Então, vocês fiquem ligados, viu? Mari, então, assim, com toda essa inspiração e esse incentivo aí que você está dando para o pessoal, eu quero que você fale um pouquinho mais do conselho que você daria para quem quer empreender nessa área. Então, primeiro, resiliência. Muito bom, gente, muito bom.
Muito bom, tem que ter, porque você vai ter muitos nãos durante o caminho, muitos percalços, seus planos vão ter que mudar muito às vezes, mas tudo bem, fica calmo, respira, é assim mesmo. Então, resiliência, não tenha medo de perguntar, de pedir ajuda e sempre bom ampliar sua rede de contatos, porque, como diz a minha mãe, quem tem padrinho não morre pagão. Muito bom! Gente, foi tão bom! Foi tão bom esse momento que todo mundo falou, ai, muito boa! Muito boa essa. Mas verdade, é muito boa essa. Eu acho que são as duas coisas, resiliência e não ter medo de pedir ajuda, porque quanto mais você agrega, assim, mais pessoas ajudando, às vezes a gente tem um medo de, tipo, contar porque o outro vai pegar a ideia. Calma, não é assim, a gente precisa de ajuda, nós vivemos em sociedade, sozinho a gente pode até conseguir alguma coisa, mas em conjunto a gente chega mais... E dá certo, e também assim, você tem que também executar, né? Você pode jogar a ideia, mas se a outra pessoa também não executar e você já tiver tudo já pronto, né? Então... Exato, e... Pode ter esse medo. Não pode ter medo de ir. E nós não temos braço para fazer tudo, na verdade. Exatamente. Sempre vai precisar de ajuda. Mari, muito bom esse bate-papo com você, conhecer um pouquinho mais da sua história, conhecer mais sobre o seu projeto. Eu fico super feliz de ver uma mulher tocando uma startup, gente, biotecnológica, que é um grande desafio, né? E a gente sabe muito bem disso. E eu te desejo muito boa sorte. Eu que agradeço. Me senti em casa. Ótimo, muito bom. Adorei. Gostamos assim. Vamos botar pilha para todo mundo. Mulherada, olha aí, ó, se inspirem aí, viram que é possível fazer, né? Exato, então, vamos lá. Muito obrigada, pessoal. Um abraço para vocês. E aí, mulherada e pessoal cientista, espero que vocês tenham se inspirado nessa história da Mariana Fortes. Clica no site do Cientista Empreendedor para você conhecer todas as soluções e os treinamentos que nós temos para você. E viram, gente, que dá para empreender com um pouquinho de motivação e objetivo. Vocês podem ir muito longe. Vem com a gente empreender na ciência porque vale a pena. Um abraço e até o próximo vídeo.